Olá, seja muito bem-vinda ao nosso Beautycast Beleza em Construção. Hoje o nosso episódio tem um gostinho de vitória, de sucesso, porque estamos finalizando a primeira temporada. Esse é o 11º episódio e finalizamos essa temporada hoje com chave de ouro, com uma convidada maravilhosa que eu já vou contar para vocês. Eu sou Alessandra Faria, maquiadora, professora de automaquiagem e maquiagem profissional há mais de 20 anos e tenho esse podcast para trazer para você um conhecimento melhor sobre o que é a beleza, como funciona a beleza, como é possível construir a beleza para elevar a sua autoestima, melhorar a sua imagem pessoal, sua comunicação visual, principalmente para você, mulher madura que está aí nos assistindo. Te convido a assistir os outros 10 episódios e continuar com a gente, que a segunda temporada vem aí. E para hoje, para fechar essa temporada maravilhosamente bem, eu trouxe aqui minha amiga visagista Cláudia Guimarães, que vai falar um pouquinho sobre ela para você. Ah, Ei, Cláudia, tudo bem, né? tudo bem, amiga. Primeiramente, obrigada pelo convite. Eu me sinto muito lisonjeada, feliz demais por estar aqui, ainda mais sendo o último que nós vamos celebrar bastante, né? Muito, muito. Foi uma caminhada, viu? E eu convido, né, as pessoas para estar com a gente nessa caminhada toda. Quem assistiu o podcast desde o primeiro episódio, vai ter uma caminhada ali de conhecimento para entender como que funciona a beleza e a autoestima feminina, principalmente da mulher, na faixa dos 40 mais. Então eu trouxe vários temas, Uhum, dentro do episódio que passam pela conceito da beleza, tratamento de beleza, o climatério e o seu impacto na beleza uhum. feminina, na autoestima da mulher, diversidade na beleza, são vários temas. E agora, fechando aí com o tema do visagismo. Ai, obrigada. Vou falar um pouquinho de mim. Eu sou Cláudia Guimarães, tenho 46 anos, sou casada, tenho 4 filhotes. Bom, e vamos lá, tem um salão de beleza, uma barbearia, que já existem há 25 anos. E eu sou cabeleireira visagista tem 27 anos, já tem uma estrada, né, maravilhosa. Começamos antes do Orkut, Que nem existe não mais, tinha nem estamos aí firme. internet. Também fui maquiadora 10 anos do São Paulo Fashion Week, Rio Fashion e Minas Trend. Ai, muito bacana, gente, uma carreira maravilhosa. A Cláudia, gente, está sendo assim, comedida, porque na verdade ela é uma empresária da área da beleza de sucesso, o salão dela é um espetáculo, e convido vocês também que são daqui de BH para ir lá visitar. Ah, obrigada amiga. Cláudia, vamos, deixar esse tema aqui mais gostoso para as pessoas, vamos explicar um pouquinho o que é o visagismo e como que esse trabalho é feito com as clientes. Sim, visage, esse termo em francês quer dizer rosto. Ismo, a construção, customização em volta desse rosto ou no próprio rosto. Esse trabalho é um trabalho de personalização. E a gente começa o trabalho, lembrando que o visagismo é um conceito cheio de ferramentas. Então a gente começa esse trabalho em cima do objetivo do cliente. Qual que é o objetivo? Qual a imagem que esse cliente quer passar? O que que ele quer ver quando olha no espelho? Então esse é o primeiro ponto do trabalho a ser pesquisado e executado no visagismo. Ai, me surgiram umas dúvidas aqui. Sim. Primeiro, você tem procura mais de homens ou mulheres? Então, agora os homens têm se tornado cada vez mais vaidosos. Então, com isso, a procura de mulheres ela ainda é maior, mas com isso a quantidade de homens em busca do visagismo tem crescido assim muito. E as mulheres quando elas chegam lá, elas têm o objetivo definido ou elas estão um pouco perdidas do que elas estão desejando com a imagem delas? Então, a grande maioria não tem o objetivo definido. Eh, ali numa conversa eu tenho formação também em coach, não exerço a profissão, mas nessa formação eu aprendi muito a fazer perguntas. Uhum. Então, às vezes, a mulher não tem definido o objetivo, na grande maioria ela está muito em dúvida,
tá insegura com a sua beleza, ou tá vindo um ciclo novo e ela não sabe como é que vai se portar nesse ciclo novo e ela precisa de ajuda. Então, com perguntas, né, eu não tenho a fórmula, não tenho a solução, sem conhecer um pouco da cliente. A gente vai fazendo trazendo as perguntas de forma mais objetivas. E também, Ale, tem uma coisa muito importante, tem uma linha do visagismo que é o visagismo emocional. Ele vem de Claude Julliard, um francês. E aí, através dos gestos da cliente, através da forma com que ela fala, os gestos da mão, até a forma de sentar, a gente vai pegando uns ganchinhos que naquele momento, como é emocional, as coisas mudam, não é? Uhum. Que naquele momento pode ser uma forma de trazer respostas para o que a cliente deseja. É um trabalho que mexe muito com o íntimo, né, assim, vai lá no âmago, né, da pessoa, lá nas Vai, profundezas. É uma vai. coisa que quem não entende, não sabe, acha que é só trabalhar com o corte de cabelo, com as linhas, com as formas, mas na verdade a gente está mexendo, assim, muito no subconsciente da pessoa, na sua personalidade, nas suas É. crenças, até nas suas dores, né. Sim, é assim, tem perguntas dentro do visagismo que a gente tem que fazer para cliente, colocar em pauta, por exemplo, os ruídos de imagem que ela tem. O que incomoda, né, quando as pessoas olham para ela, o que as pessoas percebem que talvez ao longo da vida ela escutou o que não gostaria. Uhum. Então, quando a cliente descobre, né, que naqueles traços faciais, o que eles expressam, para ela é uma libertação, é quase que terapêutico. Olha, você falou uma coisa aí muito importante que me lembrou um episódio familiar, que quando a gente não conhece, né, as medidas do belo e Uhum, a comunicação que essas medidas exercem, né, uhum. a comunicação visual que elas exercem, e com essa loucura de rede social que é hoje, a gente se perde um pouco, né. Sim, Porque a gente vê muitos padrões, a gente vê muita loucura, principalmente na área da maquiagem, né, fazendo sim, transformações absurdas, como o nariz sim. faca, né, o nariz faca, que é o fim da picada que eu falo aqui direto. Então eu tô com um exemplo em casa da minha filha adolescente, que Uhum, cismou com o nariz dela, né, e o pessoal da escola tá também enchendo o saco dela por causa do nariz. uhum. Falando que o nariz dela é isso, o nariz dela é aquilo. E ela fica atrás de mim pedindo rinoplastia, e isso acontece dentro da minha casa, mas eu tenho recebido pautas, de como os adolescentes hoje estão procurando cirurgias plásticas e alterações, rinomodelação, né, Uhum. por causa desses padrões e por não entenderem a própria beleza, né, porque nem vão entender, porque são novos ainda, não têm esse Aham. entendimento, né. Por não entenderem a própria beleza e por não saberem desses códigos das linhas dos nossos rostos, né. Por isso é tão importante, gente, saber essa noção de visagismo e trazer esse conceito que a gente está trazendo aqui hoje, né. E voltando ali para esse universo do adolescente, imagina, ele está em construção. Uhum. Então o adolescente ele já nasce, né, a criança já nasce que tem acesso ali aos filtros, ela já nasce se olhando, através dos filtros. Como é que essa criança, esse adolescente vai se perceber sem o filtro? É. Então, se não houver uma sabedoria, né, ali, chamar para conscientização, uma certa educação, quando eu falo educação, é colocar essa limite talvez nessas crianças, ou colocá-los para poder se ver, olhar no espelho, olhar suas fotos sem filtro, porque senão quando eles olharem, não estou falando que é o caso da sua filha, Uhum. mas senão quando eles olharem, eles não se reconhecem, querem ver a pessoa do filtro, É né, verdade. É. diferente da gente que cresceu sem isso. Uhum. Então a gente, gosta ou não, ver as nossas fotos é como a gente era, É. né, e aí quando Uhum. queria mudar alguma coisa, talvez é por tanto bullying e tal, mas não porque a gente se viu através de outra máscara, né. É verdade. É isso mesmo. Qual a diferença do profissional de visagismo, do cabeleireiro e do maquiador? Então, o visagismo ele é um conceito, como eu disse.
e ele é cheio de ferramentas. O profissional visagista, ele não tem que ser cabeleireiro ou maquiador. O profissional visagista pode ser um médico, um cirurgião, pode ser um dermato que trabalha com harmonização, pode ser um dentista, pode ser um design de sobrancelha, ele pode ser um psicólogo que trabalha com, né, diretamente ali com seu paciente, que o visagismo ele te dá, no conceito dele, na educação, que é uma alfabetização da linguagem visual, ele te dá ferramentas até como é que você vai lidar com aquela pessoa, o que que aqueles traços faciais dizem, e que se você mexer vão dizer outras coisas a não ser o senso estético. Então ele pode ser esse conceito ele pode ser aplicado para qualquer área. Aí você fez a pergunta do maquiador e E do do cabeleireiro. cabeleireiro. Bom, quanto ao cabeleireiro, ele vai olhar os traços faciais, também em formato de rosto, que não é o principal, Uhum. e vai fazer a estrutura do corte, aplicação as luzes, balaiagem, que no visagismo a gente fala efeito de luz e sombra. Uhum. Iluminar onde tem que ser iluminado, fechar onde tem que ser fechado, e o maquiador, principalmente, ele pode fazer trabalhar valorizando pontos que tem que ser valorizado. Por exemplo, você pega um maquiador que não tem noção de visagismo, a grande maioria vai fazer talvez um ponto de luz no canto interno dos olhos, independente desses olhos se eles forem separados ou juntos. Então fica, Exato. né, se bota luz onde já é separado, já é distante, vai ficar os olhos vão ficar mais separados ainda. Uhum. Isso é só uma pitada, né, o que eu estou falando É, é de senso estético. E é isso. exatamente. E a gente tinha falado mais cedo sobre a questão da comunicação visual dela ser 80% do rosto, que é uma informação também que eu acho que a maioria não sabe, né. E a gente estava conversando aqui sobre essa questão das pessoas, às vezes, irem num evento e se preocuparem com o vestido, com a bolsa, com o sapato, que são, na verdade, elementos externos que ajudam na comunicação, mas que o principal, que seria o rosto, né, e o cabelo, nem sempre elas dão a devida importância e muitas vezes tentam se arrumar em casa, né, É, sem o a conhecimento. Ale, isso é muito comum. Às vezes a mulher, ela investe, ela esquece ou não sabe. O rosto representa 80% da identidade visual. Isso diz rosto e cabelo. Quando uma pessoa for lembrar da gente, antes dela lembrar do sapato maravilhoso, do Labotan, ela vai lembrar do rosto. E às vezes as mulheres querem investir num sapato, que é de tal marca, que deixam ela bem posicionada, vai investir numa roupa que é de tal estilista que vai deixá-la bem posicionada e nas bolsas poderosas. E aí faz essa compra, perfeito, ok. E quando chega na parte do rosto, ela vai buscar talvez um maquiador que cobra mais barato, não estou querendo dizer que aquele que cobra mais caro é melhor do que o mais barato, eu estou usando a linguagem, popular. Aham. Então, às vezes, ela vai pegar um maquiador que vai fazer um pacotão para a família toda, por exemplo, para a mãe, para os filhos, ou me maquia 3 dias, mas que talvez esse maquiador não tenha noção, não tenha uma maquiagem que vai realçar a beleza dessa mulher. Às vezes ele deixa essa mulher tão diferente, talvez a linha de trabalho, que as pessoas olham e falam: "Olha, você está tão linda que eu não te reconheci". Tem mulheres que gostam, mas vamos pensar um pouquinho, meninas. É. O Então, que que essa frase o que que significa, né? essa "Não te frase reconheci", não é que você era feia antes, e não é que você tá tão linda, é que está tão diferente, né, é outra pessoa. outra pessoa. Então, às vezes, essa pessoa, né, essa mulher, ela não sabe o significado desses 80% e que aí ela tem que investir num profissional que vai fazer uma maquiagem, uma excelente maquiagem, num cabeleireiro que vai fazer um excelente cabelo, e não ficar: "O que sobrou é meu rosto, o que sobrou é o meu cabelo". Então, vamos pegar, assim, um profissional que não é tão qualificado para essa produção, para condizer com o restante das marcas que ela está carregando.
Uhum. né, mais ou menos por aí. É, na verdade, a gente volta lá na questão da comparação com os padrões, não só agora da internet, mas já existia isso antes, né, com as Aham. revistas, né, da mulher se perder um pouco, né, porque na verdade, se ela acha assim: "Não, meu rosto e meu cabelo não preciso me preocupar", é porque ela está um pouco perdida de quem é ela, qual é a identidade dela, e ela Uhum. busca ali uma bolsa que a influenciadora fulana mostrou, Isso. um sapato que a outra influenciadora cicrana postou, e a roupa também que está bombando aí do momento, para que ela, na verdade, tenha um certo status, sem pensar que o mais importante seria, na verdade, a comunicação visual dela, né. Isso. Lembrando que você primeiramente vai ser lembrada pelo seu rosto, né, e simples assim. É, isso aí é fundamental, olha só, uma coisa simples pra gente ficar na cabeça, gente. É. Vão lembrar do seu cabelo se tá bonito, vão lembrar do seu penteado que tá bonito, e aí também vão lembrar do vestido maravilhoso que você usou. Porque na verdade, quando eu falo o rosto e realmente 80% que representa o rosto, você ser lembrada pelo vestido é algo que você tem que ser lembrada por você, É, pelo que você expressou. O vestido faz parte de você. É essa que é a minha observação ali. é, trazer esses elementos para complementarem a comunicação de rosto, Essa e não identidade. o contrário, É, né, porque o que acontece às vezes é o contrário, a pessoa traz os elementos para serem a estrela da sim, comunicação, e sim, não, quem tem que ser a estrela, o ponto forte da comunicação é o rosto e é, suas expressões, né, seus isso, elementos. exatamente. Quais os impactos psicológicos do visagismo e como ele pode influenciar a autopercepção do cliente? Eu tinha conversado com você mais cedo e te perguntei se as clientes já chegavam lá com o objetivo Aham, definido, né. uhum. E aí você me falou, como foi mesmo que você me disse? Não, que a grande maioria não Uhum. chegava com objetivo definido. Então elas chegam às vezes um pouco perdidas, né. Sim, mas na verdade isso é muito interessante. Na intuição, lá no fundo, o cliente sabe o que quer, o Uhum. cliente sabe o que vai agradar. Ele não tem a clareza e também segurança. Segurança, isso que eu ia falar. É, Às vezes inseguro, né, porque às vezes aquilo não está na moda ou aquilo não está, talvez aquilo não é aceito dentro da família, porque falaram com ela alguns conceitos a respeito da beleza dela, isso, né. exatamente. E aí quando ela começa a entender o que que os traços faciais dela dizem, e geralmente a pergunta da cliente, quando ela não sabe o que ela quer, é ou a primeira vez que ela vai ao profissional visagista, ela pergunta: "Esse corte vai ficar bem para o meu tipo de rosto?". Isso é tão pequeno, isso é uma fatia tão pequenininha, porque muitas das vezes o que ela deseja não vai ser nem essa questão do equilíbrio para o corte. Exemplo, a cliente que tem um rosto quadrado, né, então a gente vê linhas retas, um rosto que produz muita força, segurança, até uma energia masculina, Uhum. ok? Então se a gente for olhar numa questão de equilíbrio, vai falar: "Olha, então o seu rosto como ele tem esse formato, a gente vai fazer um corte de linhas inclinadas, para trazer equilíbrio". Nem toda cliente está em busca de equilíbrio. Às vezes, naquele momento, ela está precisando de reforçar aquelas linhas quadradas que ela tem no rosto. Então, é possível um rosto quadrado, a gente fazer um Chanel de base reta? Então concorda que nós vamos ter, reforçar as linhas retas, as linhas de força? Talvez vai ser preciso sim, de repente essa menina ela está trabalhando numa área militar, talvez ela está trabalhando numa área que só tem, por exemplo, homens, muitos homens, e ele está precisando de reforçar o que ela já tem de força. Então nem tudo é equilíbrio. Às Uhum. vezes repetir uma linha serão necessárias para o objetivo de imagem dessa menina. É muito interessante. Interessante, né? Interessantíssimo. E nem tudo tem que ser,
uma linha reta, né, a gente pode ter uns momentos, assim, de picos, né, de ter, Sim, assim, precisar de uma loucura, às vezes, na vida, né, às vezes a gente por isso que precisa dar uma soltada, uma reforçada em algum aspecto importante dessa comunicação, né. sim, com certeza. E depois do trabalho, quais os impactos você já percebeu, assim, psicológicos nas clientes? Alê, todos os trabalhos, o impacto é extremamente positivo quando todo o trabalho a ser executado é conversado, é explicado e também a gente mostra depois de toda a conversa, de toda a explicação, até então tudo vai ficando muito lúdico, né, o cliente vai percebendo, mas ele ainda não tem um desenho pronto. A gente mostrar através de imagens a nossa proposta feita ali nessa entrevista para o cliente. Quando essa cliente olha no espelho, todas elas, os olhos assim saltitam, brilham, porque ela percebe que ela conseguiu tirar o que está dentro e colocar para fora. Traz uma segurança. E tem uma coisa interessante também, nem sempre a gente vai trabalhar com o que está dentro. Não é objetivo de imagem, não é uma forma intencional. Às vezes a cliente faz um trabalho primeiro do que está fora, para depois ir tendo essa Uhum. percepção interna. O contrário também funciona, se a cliente topa. Ai, muito bacana. É um trabalho de fora para dentro, né. Também também funciona. Como que isso pode influenciar a vida da pessoa, a vida pessoal e profissional do indivíduo? Se você tiver algum exemplo para citar para gente. Tá, vamos lá. Sempre, funciona de forma positiva. Vou trazer um exemplo. Eh, uma cliente que ela tem o rosto quadrado, eu já estou falando, que é um rosto que transmite força. Mas no rosto, a gente olha os traços, não só formas, a gente olha os traços. Então esse rosto dessa cliente, os olhos é o ponto focal. Existe um triângulo da comunicação: olhos, depois boca, depois nariz. A não ser que um desses traços sobressaem, mas muito para poder chamar mais atenção que os olhos, por exemplo. Os olhos, eles falam da alma, a sabedoria popular fala: os olhos, a janela da alma. Então os olhos vão falar do coração. Nesse terço médio que a gente fala no visagismo, que é o terço da emoção e da ação, então os olhos falam da alma. Então essa cliente, ela tem os olhos mais caidinhos, assim, nas laterais, que sempre transmitem tristezinha, melancolia, fragilidade, ok? E ela era, conhecida pela menina, sensível. E as pessoas perguntavam sempre para ela: "Você está triste? O que está acontecendo?" E ela sorria, mas as pessoas focavam nos olhos. É. Então nós fomos trabalhar, focos. Ao invés de ficar tentando, buscando tanta artificialidade para levantar esses olhos, a gente faz de maneira natural. A gente foi trazendo o foco para baixo, para ela usar batons que chamam mais atenção, para usar acessórios que chamam mais atenção. A gente foi trazendo o foco para o terço inferior e também levantando o topete, Uhum. ok? Tiramos esse foco dos olhos. É lógico que não tem como fazer uma mudança radical por meio de um cabelo, por meio de uma maquiagem, mas de verdade, a gente trabalhando com luz e sombra, a gente melhora muito essa percepção. Ah, Interessante, né? impressionante, muito legal. Vamos falar um pouquinho para o pessoal entender, o pessoal que está nos assistindo. Você consegue falar um pouquinho rapidamente do que são essas linhas, ou as principais linhas, e como que elas comunicam? Por exemplo, falar um pouco sobre o que é uma linha reta, o que é uma linha curva, uma diagonal, e o que que ela traz. E vamos dar um foco aqui no nariz. Vamos falar um pouquinho de nariz, porque a internet viralizou a questão do nariz faca.
né, que todo mundo tem que ter um nariz fino e pontudo como uma faca, um nariz que inclusive não existe, né, Cláudia, a gente que entende de teoria dos textos, o nariz faca não existe, o nariz é um triângulo, ele não é uma faca. Aham. Mas viralizou e as pessoas estão com essa imagem do nariz faca em mente. Então vamos falar um pouquinho, fala um pouquinho sobre o que que é a linha curva, a linha reta e a diagonal, e a importância do nariz na comunicação. Tá, vamos lá. Eh, a linguagem visual é a linguagem que fala por si só. Você não precisa de falar, não precisa sentir cheiro, eh, por si só, você bate os olhos e já tem aquelas primeiras sensações. Tem estudo que fala que 5 segundos você já tem a percepção e vai até 30 segundos. Então vamos pegar aqui 30 segundos. Então você tem 30 segundos quando você olha algo e aí você tem as primeiras sensações, e é elas que contam. Não é julgamento, não é preconceito, tudo que a gente vê, a gente tem as primeiras sensações. Está na camada emocional do nosso cérebro. E isso Jung fala que são arquétipos. Arquétipos, eles podem ser coletivos ou individuais. E os arquétipos mais potentes são as linhas, que logo elas viram formas. Então, por exemplo, uma linha reta, ela traduz força, foco, segurança e também transmite energia masculina, que é a energia de força. Uma linha curva, ela traduz eh, sensibilidade, emoção, traduz a energia feminina, acolhimento, ok? Uma linha inclinada, ela traduz dinamismo, movimento, instabilidade. Então, todos os tudo que a gente vê, toda a construção de algo, ele parte a partir de linhas, certo? Então, esses arquétipos, eles vêm daí. Por isso que quando a gente olha algo, tem ali as primeiras sensações. Então, isso é arquétipo coletivo. Uhum. E aí tem os arquétipos individuais. Por exemplo, o que que eu posso falar de um arquétipo individual? Por exemplo, quando você passa numa rua escura e ali aconteceu algo que você foi assaltada numa rua escura. Se você passar naquela rua escura novamente, provavelmente até que isso já não esteja resolvido em você, você vai ter medo de passar naquela rua escura. São coisas individuais. E no coletivo, não quer dizer que toda rua escura você vai ter medo de algo. Então, assim, explicando de forma mais clara, é isso. Muito Qual que foi a bacana. outra pergunta que você fez? Do Nariz, nariz. nós estamos aqui falando do nariz, gente, porque o nariz, na minha casa, ele é um ponto importante, né. Aham, Que nós somos uma família de pessoas com nariz expressivo. aham, Eu, meus filhos, mas vem da minha linhagem, né, da minha mãe, da minha família, vem também da família dos meus filhos. E a minha menina adolescente tá com esse padrão que ela vê aí na internet o tempo todo, e os coleguinhas também incomodando ela na escola. Só que ela não tem ainda esse conhecimento, e o nariz ele viralizou, como eu falei, nas redes sociais, então, você vê que o nariz é um assunto que está em foco hoje na questão beleza de rede social, porque as pessoas que ficam postando aqueles vídeos de nariz faca, elas não têm noção, do que elas estão fazendo com o subconsciente das outras pessoas e elas não têm nem noção daquilo que elas estão fazendo, elas viram que viralizou, então elas vão, na manada, né, fazer ali o nariz faca. Então vamos falar um pouquinho do nariz, já que a gente infelizmente não consegue falar de tudo, vamos falar de um elemento do rosto, para as pessoas terem noção do que é essa comunicação através dos elementos. Fala um pouquinho sobre a importância do nariz na comunicação visual, na expressão do rosto. tá. O nariz, ele está localizado, né, no terço médio. Então eu falei um pouquinho dos olhos, coração e o nariz é ação. Como é que você se lança, ok? Como que você se lança na vida? É a sua presença. E aí vamos falar um pouco, por exemplo, nariz inclinado, como o seu, por exemplo, quer dizer de pessoas de muito dinamismo, de movimento, eh, muitas das vezes expansivas, e é uma característica, muito forte no povo italiano, né. Uhum. Interessante isso. Então o nariz inclinado quer dizer isso. O nariz arrebitado, por exemplo, de pessoas curiosas.
Então, lembra da sabedoria popular? E também, a sabedoria popular também tem uma outra característica, esse nariz arrebitado, que muitas pessoas podem ter, pode virar um ruído de imagem. Uhum. Geralmente pessoas do nariz arrebitado, ela gosta de um padrão mais elevado, ela gosta de Mais uma requintada. linha mais requintada, e por isso que na sabedoria popular fala assim, nos ditados, né, "Ela é nariz em pé, ela é ó". Uhum. Então vai o gosto, das pessoas podem, né, que estão expressos nos seus traços, podem de certa forma virar um ruído, Uhum. ok? Mas esse ruído ele incomoda quem tem, por exemplo, o nariz arrebitado nesse caso, se é um desconforto para ela, depois que está Aham. tudo resolvido não é mais ruído, tá. É. Mas voltando ao nariz de faca, por exemplo, pessoas de nariz fino, são pessoas que são mais minuciosas naquilo que ela faz, mais delicada, bem analíticas naquilo que ela está executando. A grosseiro modo, quase que cri-cri. Porque gosta de muitos detalhezinhos, bom, se todas as pessoas têm o nariz faca, então é isso que representa. Extremamente minuciosos naquilo que está fazendo, extremamente delicados, extremamente analíticos naquilo que ele está fazendo. Então, a representatividade é essa. Como o nariz é presença, vamos trazer aqui um exemplo, Michael Jackson. Ele foi mexendo no nariz dele, você já parou para pensar? A partir do momento que ele foi mexendo no nariz dele, o nariz dele começou a ficar tão pequenininho, tão insignificante naquele rosto, que ele perdeu a presença. Você É, olha para ele, é como se ele estivesse perdendo a força. é. Ele perdeu um pouco a personalidade de rosto, né. E a É, força. a força, mas é porque lá na nossa camada emocional, a gente não sabe, mas isso quer dizer presença mesmo, Uhum. certo? Ele foi perdendo. Então, já não é aconselhável, por forma, somente estética, uma pessoa aí dos seus 20 anos para baixo ficar mexendo no rosto, Uhum. porque esse rosto ele está sendo transformado ainda ao longo dessa vida. Isso, 20, 25 anos, esse rosto está mudando vai mudar. ainda. Então se começa a mexer em algo que vai mudar, pode ser perigoso, né. Ainda tem não só o rosto, né, Cláudio, vamos pensar noutra coisa, a personalidade também está em formação. A personalidade exatamente está em formação. Por exemplo, você vai pegar uma pessoa de rosto triangular invertido, né, essa pessoa, ela fala que é uma pessoa muito competitiva, lembra do triangular invertido? Uhum. Ela precisa é uma pessoa que está sempre instável naquilo que ela quer, naquilo que ela deseja. Lembra das linhas inclinadas, Uhum. movimento, dinamismo, ok. E aí já vai, faz uma harmonização e deixa esse rosto quadrado. Então você olha muitas das vezes e fala assim: "Poxa, a pessoa ali já é forte, ele dá conta, ele tem toda essa segurança", e às vezes não é. Pelo formato do rosto, a pessoa ali pode estar precisando de ajuda que você não percebe, você sempre acha que é aquela força toda, e não Exato. é. Então pode ser uma cilada. É, é impressionante, por isso que a gente tem que ter essa noção, né, esse autoconhecimento dos próprios traços, da personalidade, da comunicação, até É, mesmo do propósito, né. O que que você veio fazer aqui, o que que você quer, né, o que que você deseja passar para as pessoas, é. né. E é interessante, Ale, que depois que você conhece os seus traços faciais, o que eles representam, eu tenho cliente que que detestava o queixo, detestava. E depois que foi entender o significado do queixo é posicionamento, é força. Como é que você se posiciona quando quer algo? Uhum. E ela, por exemplo, tinha o queixo, proeminente. Então, a famosa queixuda, né, na sabedoria popular. Quando ela foi entender que aquele queixo proeminente que a levava para frente quando ela queria algo, ela amou o queixo dela. Pois é, é impressionante. Eu tenho o queixo retraído, e às vezes eu pego cliente também com o queixo retraído,
e eu ensino a fazer essa iluminação aqui para a gente trazer esse queixo para frente um pouquinho, para Isso. trazer mais essa força, esse direcionamento, né. Sim, exatamente. Ai, muito bacana, gente, estou amando esse papo, viu, gente. Espero que Que vocês também bom. estejam gostando. Deixa eu ver aqui mais coisas para a gente trazer para o pessoal. Acho que já falamos, mas vamos reforçar aqui. Quais são os principais elementos que um visagista leva em consideração ao criar uma imagem personalizada para alguém? Tá. Primeiramente, tem que ser como regra o objetivo de imagem. Esse objetivo de imagem é que vai ser a linha, vai ser a condução para toda construção. E tem que começar por aí, porque muitas das vezes o profissional vai só pelo senso estético. Isso aí que fica bom, Ale, é isso aí que fica bom. Não, o que que o cliente, qual é o objetivo de imagem? Até porque a pergunta tem que ser: qual a imagem que você quer passar hoje? Uhum. Porque amanhã pode mudar de ideia, né? A É. loira de hoje, amanhã pode ser morena. O longo de hoje, amanhã pode ser curto. Então, primeiramente, o objetivo de imagem. Depois do objetivo de imagem, a gente vai entender e vai trazer para esse cliente sugestões. E fora que a gente tem que ter uma percepção do que essas linhas que expressam nesse rosto, que representam cada linha a um tipo de temperamento. Então, nessa percepção, isso nos ajuda a oferecer para o cliente referências, né, de imagem, por exemplo, de estrutura de corte, mais assertivas. Então, isso facilita em todas as áreas. Você vai trazendo referências que a cliente não vai olhar e vai falar assim: "Nossa, isso de jeito nenhum, de jeito", não, ela tem que ficar em dúvida de coisas semelhantes. Isso que é um atendimento personalizado. Então é isso, os primeiros passos. Gente, muito bacana. Espero que vocês tenham gostado. A gente poderia ficar aqui, né, Cláudia, falando, ó, 2 horas, 3 horas, podemos fazer vários episódios só no tema visagismo, porque é extremamente farto esse tema, né, Isso, é e muito longo. importante. É longo e extremamente importante, né, um pouquinho eu tenho uma noçãozinha, assim, muito miúda disso, né, por causa do meu curso de consultoria de imagem, mas estou aqui encantada, já quero correr lá para o salão da Cláudia, gente. Já quero Bora atendimento. amiga, bora amiga. Cláudia, ó, amei estar aqui com você, viu, amei que você aceitou o convite, maravilhosa. Hoje nós vamos fazer um brinde para poder celebrar esse fim de temporada. Fechamos com chave de ouro, fico muito feliz que você esteja aqui comigo. Ai amiga, obrigada. Como eu disse lá no início, eu estou muito feliz por estar participando, e para o seu público que está assistindo, espero ter contribuído. O visagismo é um conceito cheio de ferramentas, como eu disse. Espero de alguma forma objetiva, né, para não ficar só na teoria, ter contribuído para o seu público, o meu também, né, que vai assistir. Vamos fazer o seguinte, a gente já deixa um episódio para a segunda temporada. Vamos, vamos, vamos. Muito obrigada, Cláudia, Obrigada prazer. amiga. E agora vamos brindar. Vamos brindar, terminamos.